sou Savana Maia e hoje, aqui no Devocional, nós vamos falar sobre oração e intercessão. Vamos entender um pouco de como atingir essa atmosfera celestial. Separei alguns capítulos da Bíblia para compartilhar com você nesse momento tão importante do Devocional. A oração, ela é diferente de uma intercessão. Na oração, você conversa com Deus e você acessa. É como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, buscando uma intimidade. Na intercessão, você vai atingir níveis mais profundos, uma batalha mesmo espiritual. Ambos o Espírito Santo tem que estar dentro de você, conduzindo, para que o Senhor consiga falar para você o que você precisa para o seu dia. Eu separei aqui uma passagem, olha, Mateus 6, do 7 a 8. O que a Bíblia diz sobre a oração? Fala assim: você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao Pai, que Ele está em secreto. Então, o seu Pai que está ali em secreto e Ele te vê, Ele vai te recompensar. E quando você orar, não fique repetindo como os pagãos aquela oração. Eles pensam que por muito falar vão ser ouvidos. Então, o que Deus quer realmente é que você dobre o seu joelho, feche a porta do seu quarto e fale o que está dentro do seu coração. Aqui você está no nível de oração com Deus. Em Mateus 21, 22, ele fala assim, olha, tudo o que pedir em oração e você crê, você vai receber. Porque existe um alinhamento do Espírito Santo com o Senhor. Então, você começa a orar e pedir coisas do Senhor, mas que Ele realmente quer dar, em alinhamento com Deus. A oração, ela proporciona essa profunda intimidade. Eu coloquei outro versículo, Mateus 7, do 7 ao 8. Peçam e te será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta será aberta. Pois todo o que pede, ele recebe, e o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Então Deus, ele está te chamando para um momento de oração. Ele fala, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Pelas suas orações, pela sua súplica, entre em ação de graça com seus pedidos, porque é Ele que vai guerrear para você o que você tem buscado. Então aqui nós falamos de oração. Mas quando você se prepara para um momento no seu quarto, para uma intercessão, ali é mais específico. Então você vai passar por etapas dentro de uma intercessão. Como a gente viu nos capítulos anteriores, você vai colocar um louvor. Então você inicia por um quebrantamento, ouvindo aquele louvor, mostrando para o Senhor como que está seu coração. Nesse quebrantamento você vai mostrar, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo. Vai colocar perdão, liberar perdão a algumas pessoas. E aí você começa a mudar o ambiente daquela oração. Você começa a entrar numa intercessão. É como se o Senhor revestisse você com armas espirituais diferentes para você entrar numa batalha. Efésios 6, ele mostra que o Senhor entrega para a gente armas específicas de guerra, como um capacete na cabeça, capacete para você ter sabedoria e inteligência para guerrear. Ele coloca uma couraça, diz em Efésios 6, protegendo o seu coração, todos os seus sentimentos. Ele coloca o cinto da verdade. Você vai alinhar todos os seus projetos, a sua casa, a sua família, a sua vida em verdade. Ele coloca uma sandália em você, para que aonde você pise, seja respaldado pelo caminho do Senhor, pelo Evangelho. E Ele te dá uma espada para você guerrear uma batalha espiritual no reino espiritual. Muitas vezes a gente se vê em guerra dentro de casa, no trabalho ou na saúde e está lutando com o braço forte. O Senhor diz, não, pegue essa arma que Deus lhe entrega e entre em batalha espiritual. E aí você começa, através de um louvor, quebrantamento, a entrar numa batalha mesmo espiritual, guerreando por um assunto específico que o Senhor te levou. Então, a intercessão, ela te leva para um nível mais profundo, um nível mais maduro de um relacionamento. Não é agora só ouvir um Deus de conhecer falar, de alguém que contou sobre esse Deus. Agora você vê um Deus face a face, como falou Jó. Então, eu separei outro versículo, Mateus 6:10. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em Romanos 8, 26, 27, ele fala assim, ó, que da mesma forma o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não vamos saber como orar. Mas o Espírito, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. E ali naquele lugar de quebrantamento no seu quarto, às vezes com um choro,
O Senhor vai entrando e vai te conduzindo nessa oração. Porque Ele sonda os corações. E aí Ele intercede no Espírito. Para que esse Espírito interceda pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E a gente tem que orar, diz em Efésios 6 ainda, ora no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estamos atentos e perseverantes na oração dos santos. Então aí você consegue colidir contra situações que estão acontecendo no reino espiritual e você nem sonha. Deus começa a te mostrar, você atrai o céu para o seu ambiente, você atrai anjos para guerrear a sua causa. Às vezes você entra e sai de uma reunião onde você não vai falar nada, porque o Senhor já foi na frente. O Senhor já resolveu situações que você nem sabia que iam se levantar para derrotar você. É Deus que guerreia por você, porque Ele olha pelos seus. Ele ama o servo, que ama, ele manda anjos para proteger. Em Colossenses 3,12, fala assim, olha, portanto, como povo escolhido de Deus, como você é, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para entrar nesse lugar de intercessão é necessário ter amor, é necessário ter compaixão. Isso são frutos do Espírito Santo. Se ele está dentro da gente, com gemidos inexprimíveis, conduzindo a nossa oração, ele vai colocar amor. E quando demora, você está orando por causas ou por pessoas que você nem está mais lutando. Você já está lutando e guerreando pelaquela pessoa, buscando a presença do Senhor e pedindo que Ele mesmo faça o milagre. Nessa intercessão ainda, Efésios 3, 20 a 21. Olha só, nessa intercessão, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações. Então, a glória do Senhor, Ele conhece o seu coração. Quando você entra em intercessão, Ele vai guerrear lutas. Aí você coloca causas da saúde, coloca as causas espirituais, causas familiares, causas do seu trabalho e vai apresentando os seus pedidos. Mas agora, não mais como uma simples conversa. Você já teve um tempo de oração, teve um tempo de quebrantamento, de arrependimento mesmo, porque todos nós somos pecadores. Não tem quem não tenha o que se arrepender ao fim do dia ou ao início do dia. E aí mostra para o Senhor realmente o seu coração e o que você quer de mudança, o que você quer de melhoria para a sua casa, para a sua família. E você coloca pedidos de perdão. E aí você apresenta para o Senhor nesse momento. A intercessão, ela deixa você acessar a sabedoria e o conhecimento de Deus. E através dessa intercessão, como diz em Isaías 45, 2, 3, olha o que ele fala: eu irei diante de você, aplanarei os montes. Já pensou Deus dizendo para você: não se preocupa que eu vou na tua frente, eu que vou aplanando, eu que vou endireitando o caminho para você passar. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Então, o que é impossível a olhos humanos, o Senhor vai e Ele resolve. Darei a você tesouro das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos e escondidos, para que você saiba que eu sou Deus, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Então, Ele é um Deus que Ele conhece você pelo seu nome. Ele é um Deus que Ele conhece a tua causa. Ele caminha contigo. E o que Ele está te pedindo nesse devocional? Vem para o secreto do Senhor. Não existe lugar melhor para você estar. Fecha a porta do seu quarto. Cria um momento de intimidade com o Senhor. Traz o céu para a terra, iniciando com louvores e entrando nessa batalha espiritual. Porque o Senhor, Ele é gracioso. Ele ama os que o buscam. E Ele vai se apresentar a você. Aqui, olha, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Olha que precioso. Diz: embora vivamos como homens humanos aqui na Terra, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, não vai lutar com a força do seu braço. Entrega toda a causa ao Senhor e é Ele que vai guerrear por você. Em Salmos 114, do 1 ao 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina
as minhas mãos para a guerra. Então, muitas vezes nós entramos em guerra, mas a nossa guerra é trancada no quarto em oração. E os meus dedos para a batalha. Que hoje mesmo o Senhor possa treinar você para uma batalha, preparar você, adestrar você em oração para essa batalha. Ele é meu aliado fiel. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha torre de proteção. Ele é meu libertador. Ele é meu escudo. É nele em quem me refugio. Ele julga a mim e os povos. O Senhor é com você. Imagina o Senhor dizer em Salmo 14 que Ele é o teu escudo, Ele que luta as tuas guerras. Somente se joga aos pés do Senhor, abre o teu coração, tira o momento de intimidade que Ele vai fazer. E aqui quase finalizando já, eu vou colocar o Salmo 14 e logo mais o Salmo 27. No Salmo 14, no versículo 37 ao 39. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não forem destruídos. Quem está guerreando aqui é o Senhor. Ele mesmo manda os anjos guerrear por você. Massacrei, e não pude levantar-se. Jaze debaixo dos meus pés. Então o inimigo, ele está debaixo dos seus pés, porque o Espírito Santo habita em você. Deste-me força para o combate, julgastes o que me rebelaram contra mim. Muitos servos do Senhor tiveram nesse lugar, onde tudo parecia perdido, mas o Senhor entrou numa guerra e o inimigo foram bater sobre os pés. Um exemplo é Davi e Golias. Quando tudo estava perdido, ele já ia morrer pelas mãos de um gigante. O Senhor entra numa causa impossível e guerreia a vida daquele menino, e onde ele vence uma batalha sobre um gigante para libertar um povo. Como ele fez mesmo com Moisés, diante de uma fuga do Egito, com 2 milhões de pessoas atrás dele, e Faraó querendo matar mesmo, Deus faz o quê? O impossível acontecer aos olhos de Moisés. O mar se abrir no meio para o povo passar e ser salvo. Então, é esse Deus que está com você, é esse Deus que está te chamando hoje para um devocional, para um tempo de intercessão, para um tempo de posicionamento, para guerrear junto da sua casa e a sua causa também. E para finalizar, Salmo 27, 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, porque o Deus fiel da batalha, Ele é com você. Então, hoje, esse devocional te chama para um período de intercessão. E eu vou finalizar orando por você e pela sua casa, pedindo que Deus abra o seu coração para ter essa intimidade profunda. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, onde tiver um ou mais reunido, Tu diz que Tu estás. Então, Tu estás aqui, Senhor, nesse dia. E eu venho colocar, Senhor, quem me assiste nessa hora, Tu pode, Senhor, entrar profundamente no coração. E não é um livro, não é um devocional, mas é Tu mesmo que vai segurar na mão dessa pessoa e caminhar com ela, ensinando dia a dia como um pai ensina um filho que ama, como que ela deve se apresentar no aposento, como trancar os quartos dela, para ter esse momento de joelho no chão e intercessão. Porque existe causas, existe batalhas que você vai ver com seus próprios olhos e você vai dizer: eu guerreei em oração uma batalha espiritual. A luta foi no meu quarto, revestida por anjos. E nos olhos humanos, nessa terra, nós ganhamos essa batalha. Mas toda a honra e toda a glória dessa batalha foi dada ao Senhor Rei, Deus Todo-Poderoso. Apresento a sua vida e que venha um tempo novo sobre a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças e tudo que leva ao seu nome. Em nome de Jesus. Amém.